Nova TV, mais perto de você. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Olá! Estamos aqui na cozinha do Nova Manhã, nessa manhã de quarta-feira, feriado. Só você mesmo, Jonas, para vir aqui me salvar nesse dia tão especial de finados. Bom, e hoje nós temos uma surpresa para o pessoal de casa. O Jonas irá fazer mini sonhos. Mini sonhos, que coisa mais deliciosa, eu tava doida. Vou falar pra você que a gente tava numa expectativa muito grande, porque todo mundo, você percebeu que todo mundo gosta um pouquinho de doce aqui dentro? Percebeu? Fala a verdade. Bom, nós gostamos e ele sabe disso, mas ele me disse que ele é hiper tímido. Tudo bem, nós vamos, tirar algumas informações dele. Antes disso, vamos começar aí com quais os ingredientes desse mini sonho, como tudo começou. Queremos conhecer você um pouquinho também. Você é de Catanduva, você veio de fora, como que foi? Eu moro em Catanduva já há uns 8 anos, mas eu sou da Bahia. Você é da Bahia? Sou baiano. Olha só, um baiano aqui na nossa cozinha. Então, baiano sabe fazer um monte de coisa. Acarajé, como que chama? Tem várias comidas lá, não tem? Coisa boa ou não? Ou só? Tem... varia de gosto. Eu que sou baiano, eu amo a cozinha baiana. E isso é bom, porque aí você pode voltar várias vezes, trazendo outras coisas também, porque o Jonas, ele trabalha na Panificadora Bela Vista, que fica lá no Alto Higienópolis. Nós já demos aqui o endereço, inclusive depois ele vai passar novamente o endereço pra gente. Só que ele fica na parte dos doces. Dos pães, o que você faz mais lá? Eu faço um pouco de tudo. Na verdade, a minha parte é mais confeitaria, mas eu também faço pães, salgado. Na verdade, eu me envolvo um pouco de tudo. Você se vira. Você é um bombril lá dentro, né? Eu vou falar assim, pra Fabielle. Fabielle, você tem uma joia rara lá na panificadora. Ela tá enchendo tua bola, inclusive, hein? Mas é verdade. Ela falou pra gente que você faz um monte de coisa, que você realmente, assim, é bem desenvolto na cozinha, é bem criativo. Os doces, inclusive, que você faz, tem um até que é com morango, acho que gelatina, que fica meio espelhado. É a bomba? Tem a bomba, tem os bolos de vidro, que na verdade, hoje, bolo de vidro está sendo a sensação do mercado, né? Bolo de vidro? Bolo de vidro. E por que esse nome? Porque ele reflete, ele é bem espelhado. É como se você olhasse para ele e tivesse uma camada de vidro por cima dele. Sério isso? Muito legal. Você vai vir fazer qualquer dia pra gente? Né, pessoal? Bom, isso é devagar, com o tempo. Ele vai se acostumando com a nossa cozinha, com a nossa equipe. Não é, Jonas? Vamos, então, pôr a mão na massa. Já que a timidez é tão grande, pelo menos você vai explicar pra mim. Esquece todo o resto, explica pra mim como que se faz um mini sonho. Vamos lá. Aqui nós temos farinha, fermento, ovo, açúcar e leite. Basicamente isso que nós vamos usar. O leite. Você pode pôr leite aquecido ou temperatura ambiente. Certo. Leite. O fermento. É interessante sempre pôr o fermento junto com o leite e misturar ele para ele dissolver. Ah, olha só, pessoal, fica a dica aí, hein? Colocar Adiciona o fermento o açúcar junto com o leite. E você nunca pode pôr sal, depois nós vamos passar a receita, o sal direto junto com o fermento. Por quê, Jonas? Porque você vai matar aqueles bichinhos que tem no fermento. Que faz ele crescer. Isso. Vamos adicionar aqui todos os ingredientes e por último só a farinha. Entendi.
Então a gente pode ir misturando todos os ingredientes. Vai dissolvendo então o fermento. Devagar, viu, pessoal? Nada depressa. Nós já sabemos que cozinha é algo especial, é aquele momento único que nós temos. Até assim, para aliviar um pouco a tensão do dia a dia, para quem gosta de cozinhar, né? E não é todos os dias que nós fazemos sonho em casa. Então, devagar, dissolve todo o fermento. Olha só, o Jonas está colocando uma pitada mínima de sal. Agora adicionar a farinha, você vai pondo aos poucos e vai mexendo. Certo. Não deixe de mexer, né? Tem que ir mexendo para você ver a quantidade. Ela tem que ficar uma massa homogênea, mas ela tem que ficar uma massa bem firme. Parecido com a massa de pão. Ah, tá. Então, para o pessoal de casa que já faz pão, não vai ter dificuldade nenhuma para achar esse ponto, né? Já está habituado com o ponto da massa do pão. Olha só. Que delícia. Ô, Jonas, você sabe que todo mundo que vem aqui fazer as coisas, eu acho super fácil, né? Vendo as pessoas fazerem, né? Porque eu tô assim, me habituando, aprendendo aos poucos. O pessoal de casa começou aí me cobrar, né? Certas receitas. Estão até tentando aí fazer no Facebook um grupo Michele na cozinha, cozinhando. Então nós estamos aqui esperando esse grupo aí conseguir essa proeza. Mas vão conseguir, porque eu tô aprendendo devagar, aos poucos. E eu falo que eu queria levar todo mundo pra minha casa, Jonas. Cada dia que faz uma receita diferente, uma receita boa. Você não acha uma boa ideia? Vai, faz. Eu aprendo. Mas eu prefiro que outra pessoa faça. Ah, mas aí você não vai aprender. Então. Tem que aprender na prática. Mas eu vou aprendendo, Jonas, devagar. Por isso que você precisa vir mais vezes, fazendo outros bolos, entendeu? Aí a gente vai, então, adquirindo experiência com as coisas. Vamos deixar a colher agora? Vamos. Tem que sovar a massa na mão mesmo. Na mão? Na mão. Eu vou misturar ela aqui um pouco. Depois nós vamos colocar na bancada aqui, porque para sovar aqui dentro do recipiente não é legal. Não fica igual, né? E o pessoal de casa que gosta, que tá bem acostumado a isso, chama as crianças para participar, solta a farinha em cima da mesa, dá um pedacinho de massa para cada um, e aí a família inteira participa e vira aquela festa. A sujeira depois limpa. Isso. Não, mas se você for ver, não faz sujeira. É bem pouquinha sujeira. Fazer sonho não tem muita sujeira. Não tem muita sujeira, né? Quando eu faço em casa, as crianças, elas gostam. Elas participam, Jonas? Vamos falar um pouquinho da tua família, então. Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos, pessoal. Vamos mandar beijo? Porque você sabe, né? Aqui, poxa, o papai tá aqui, tá fazendo sonho pra gente, tá falando com um monte de gente agora, o pessoal todo de casa assistindo. Como eles chamam? Eu tenho o mais velho, chama Alisson, Isaac e o Davi. Alisson, Isaac e Davi. Um beijo no coração de vocês. E a esposa? Eliene. Eliene. Beijo. Viu? Um beijo grande. Nós estamos... O seu marido está aqui, o pai de vocês está aqui participando com a gente, mostrando como que faz tudo isso. E depois eu quero saber de vocês, viu? Se ele faz isso em casa. Ah, faz sim. Faz, né? Ah, bom. Como que é ter 3 filhos em casa? Coitada da sua esposa, 4 homens, não é... Uma maravilha, eu fico fora de casa o dia inteiro. Trabalhando, né? E ela cuidando de tudo, de casa, dos meninos. Mas eu tenho certeza... A minha esposa, ela é um herói. Ela lá, tá vendo? Ela é. Ela cuida de casa, cuida das crianças, faz unha, faz cabelo, faz faxina. Ela é uma heroína. Tá vendo? Então, ó, um beijo grande pra você, Eli, que é uma heroína. E quantas assim que estão em casa, que trabalham fora, trabalham em casa, cuida dos filhos, cuida da casa, do marido, enfim. A todas vocês, um beijo grande e parabéns, porque todo dia é nosso. É nosso também. Ah, é. Hoje
Quer dizer, ontem foi o dia de Todos os Santos. Eles estão até comemorando, né? A gente até brincou aqui ontem lá no estúdio, falando pro pessoal, nossa, hoje é dia dos homens, dia de Todos os Santos. Bom, foi a piadinha do dia. Vamos lá. Interessante a massa do sonho, você tem que sovar bem ela. Tá. Por quê? Porque se você não sova ela direito, quando você for pôr ela para crescer, ela vai estourar tudo. Você põe o sonho na gordura, ele vai abrir. Então você tem que sovar bem a massa. Então, olha só, sova bem a massa, né? Na massa, pessoal, vocês viram que foi muito pouco ingrediente, né, Jonas? Eu até achei que fosse um monte de coisa. Farinha, ovos, fermento de pão, açúcar, uma pitadinha de sal e um copo de leite americano. Muito prático. Porque a gente faz uma ideia de massa, uma coisa tão absurda, às vezes, na quantidade de ingredientes. E sempre pondo farinha, porque senão a massa ela vai grudar tudo. Certo. Bom, a massa ficando pronta, né? Ela fica no ponto que você quer. Você deixa a massa, então, descansar para ela crescer? Ela tem que descansar por mais ou menos uns 30 minutos. Sério? Tudo isso? É o normal para pão ou não? Não, porque assim, a quantidade de fermento que nós vamos colocar é pouca. Certo. Ela vai basicamente 40 gramas de fermento, porque se você pôr muito fermento, se você for ver a quantidade de massa é pequena, ele vai ficar com aquele cheiro forte de fermento. Então você tem que pôr pouco fermento e para isso ele vai demorar de crescer. Ah, entendi. Então, pessoal de casa, compra todo mundo aí, né? Fica essa informação que a massa tem que ser sovada, tudo muito bem. Inclusive ele está mostrando aqui pra gente. Vai pouco fermento para a quantidade de farinha e de massa que nós temos aqui, então ela precisa descansar pelo menos uns 30 minutinhos para que ela possa crescer, tomar forma, ficar na consistência ideal para que quando a gente coloque no óleo quente, inclusive porque tem uma temperatura certa, né? Que a gente não pode deixar aquele óleo muito, muito, muito quente, porque ele vai queimar por fora e vai ficar cru por dentro. Então, até isso tem as dicas que o Jonas irá nos passar. É interessante do sonho, quando você estiver fritando, ele tem que estar em temperatura média. Porque se ele estiver muito quente, o que vai acontecer? Ele vai queimar tudo. Se o sonho, uma dica é, se você perceber que ele está fritando muito depressa, pode abaixar o fogo. Certo. Porque ele vai ficar bonito, mas por dentro ele não vai assar. E na verdade ele tem que cozinhar no óleo. Entendi. Ele não tem que fritar no óleo, ele tem que cozinhar no óleo. Ele tem que cozinhar, porque a aí massa... ele vem de dentro para fora, né? Isso. Porque a massa, conforme a temperatura do óleo vai aquecendo a massa, ela vai cozinhando a parte de dentro. Então, se você põe um óleo muito quente, ele não dá tempo. Devido à massa ser uma massa firme, ele tem que demorar um pouquinho fritando. Olha só. Há quantos anos você está em Catanduva? 8 anos. Há 8 anos? E gostou, se adaptou? A família vieram também? Pais, mãe, pai, a mãe, irmãos? Ou não, só você? Não, eu tenho minha irmã aqui. Meus pais vieram só a passeio. Mas eu costumo falar que Catanduva parece muito a minha cidade na Bahia. É? Muito legal. Olha só, que bom. A massa ela tá pronta. Tá pronta. Nós vamos deixar ela descansar. Ótimo. O recipiente que a gente estava usando. Pegar ele mesmo aqui. Olha só, pessoal de casa, então... Faz uma bola com a massa. Certo. Boleia ela. Põe no recipiente. Cobre ela. Pode ser com guardanapo, com plástico. Com plástico. Vou cobrir com guardanapo mesmo. Cobre ela e deixa descansar. Por mais ou menos 30 minutos. 30 minutos. Essa é a massa do sonho. Rápida, né? Vocês viram isso? Bom, mas enquanto a nossa massa vai descansando, tudo, nós vamos conversar um pouquinho. Vamos saber o que mais que eles têm a oferecer lá na panificadora. Porque agora, toda semana, alguém de lá, a Fabielle normalmente, ela vem para nos fazer um prato. É claro que ela vem, ela faz um prato diferenciado. Sábado nós tivemos um encontro na casa dela que foi maravilhoso. Aí ela fez escondidinho de carne seca, o escondidinho de bacalhau que ela já fez pra gente aqui no programa, que estava divino.
Vamos contar pro pessoal mais um pouquinho do que nós temos lá, dos doces que você faz. Jonas. O nosso carro-chefe é a bomba. É a bomba, eu já fiquei É o sabendo. que a gente mais... É assim, é uma das coisas que não pode faltar. Entendi. A bomba nós fazemos cerca de quase umas 50 bombas por dia. Por dia, né? Inclusive falou que o pessoal encomenda, Encomenda. né? Porque senão fica sem mesmo. Acaba a bomba, a bomba sai, falou que parece uma coisa absurda, né? Assim, do pessoal indo, comprando quantidade grande e acaba. Que se o pessoal não fizer uma encomenda, fica sem a bomba. E o sonho também, eu fiquei sabendo que é assim. Inclusive agora nós estamos fazendo sonho de Nutella. Ah, Nutella. Muito bacana. muito Vende bacana. bem. Então, além do sonho de creme, que já é divino, agora então tem sonho de Nutella. Isso é sacanagem? Né, Jonas? É pra deixar a mulherada um pouquinho mais gorda? É isso? É essa a intenção? Não engorda. Ah, É não. light. Eu falo que tudo é o pensamento, né? Se a gente comer as coisas sabendo que não vai engordar, gente, nós não vamos engordar, viu? Tá? Fica essa, então, o pessoal de casa sabendo sobre isso. Bom, mas lá na Bela Vista nós temos então uma infinidade de produtos, pães fresquinhos a toda hora, doces também, né? O pessoal tá aí sendo convidado para dar um pulinho lá, conhecer a panificadora, comer então esse sonho que ele está fazendo pra gente, o sonho de Nutella inclusive, e principalmente a bomba, que é tão aí famosa já no alto do Higienópolis. Pessoal, nós vamos para um rápido comercial enquanto a nossa massa está crescendo e na volta vamos dar início então ao sonho. Vamos assá-lo e prová-lo. Não saia daí. A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Pessoal, e nós voltamos aqui, a nossa massa já cresceu, combinado? E agora, o Jonas, qual que é o próximo passo? Vamos explicar pro pessoal de casa. Agora nós vamos sovar ela mais um pouquinho. Pra Mais depois... um pouquinho? Isso, porque ela tem que diminuir a fermentação. Ah, Então vamos sovar ela. É bem rápido, é só para diminuir a fermentação da massa. Entendi. Olha só, pessoal. Abre ela. Pode ser uma faca, uma espátula, você vai... O que o pessoal de casa tiver, né? Se tiver uma faca ou uma espátula, vocês utilizam. Olha só. E vai fazendo esses montinho de massa. Corta as massinhas, mais ou menos uns 50 gramas vai dar cada bolinha de massa. Certo. Vamos dividir tudo ela. Vamos lá. Depois nós vamos dar o formato do sonho. Eu vou fazer isso. Eu vou dar o formato dos sonhos. Ele já me explicou como que faz. Pra ninguém achar, né, que eu não dei uma mão pra ele. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou pôr um pouco pra cá, pra ter espaço, né? Vamos escorrendo. Vou ligar o óleo aqui assim. E por que não colocar na mão e uma e outra? Hein? Porque a massa, ela tem que formar um fundo. Certo. Esse fundo é o que vai na assadeira para quando ela for crescer, ela não abrir quando estiver no óleo. Ah, Não ficou bem legal, não.
Não? Muito exigente o professor, né, gente? Eu acho que essa massa aqui, ela não tá cooperando comigo, hein, Jonas? Bom, e Você aí? tem que apertar um pouquinho a massa. Aperta ela na banca, que ela tem que fazer uma bolinha assim. Então, mas ó, acho que aqui não é porque tá escorregando muito. Ô Jonas, e fala pra mim, e quais os sabores que pode ser? Sonho só pode ser de creme de Nutella? Ou tem mais? Não, o sonho tem uma infinidade. Ah, é? Na Ó. padaria mesmo a gente faz ele de creme, Ah. de Nutella, o de goiabada, doce de leite e de chocolate também. De chocolate também? Aí você utiliza o chocolate normal ou o chocolate meio amargo? Olha, eu não trabalho com chocolate ao leite. Na Certo. verdade, eu odeio chocolate ao leite. É? Eu só trabalho com chocolate meio amargo. Ah. Porque o chocolate ao leite, por você estar usando um produto que ele já é doce, ele vai aumentar o doce do produto. Entendi. Então aí também não vai ficar muito legal. Eu gosto muito de goiabada, pessoal. Eu adoro, assim, tudo que vai massa com goiabada, queijo com goiabada, eu adoro, né? Particularmente. Agora, sonho com Nutella, pô, né? Sacanagem. Aí também é caprichar demais. Mas as minhas bolinhas não ficaram igual as suas bolinhas. Então depois Não tem você problema. capricha. Um detalhe interessante é aqui. Tá vendo? Tem que polvilhar bastante farinha na forma. Porque na hora que você for retirar o sonho daqui para pôr no óleo, se ele tiver grudado na forma, ele vai murchar tudo na tua mão. Ai, olha, Então tem que polvilhar bastante farinha na Bastante forma. farinha, ele tem bastante farinha mesmo na forma, viu? E aí você deixa aqui. O que é a experiência, né? Minhas bolinhas não ficaram tão bolinhas, Jonas. Tá legal. Mas tá bom. Vamos cobrir ela novamente. Vamos. Isso. Vou para crescer por uns 15 minutos aproximadamente. Ah, então depois de sofá, depois de fazer as bolinhas, e ainda você deixa crescer mais uns 15 Deixa minutos. crescer. Nossa, é assim, tem passo a passo mesmo, né? A gente às vezes acha, né, pessoal de casa, que as coisas são tão rápidas para serem feitas e não. Vocês viram? Tem todo... Enquanto a massa cresce um pouquinho, Ah, passar novamente os ingredientes. opa, vamos lá então. Então nós vamos recapitular um pouquinho tudo que nós fizemos até agora. Explicar passo a passo, para que você de casa possa fazer e acompanhar tudo novamente. Aos ingredientes foram 500 gramas de farinha de trigo, tá certo? Isso. 2 ovos, eu quis pegar ele, né, para ver se ele tava prestando atenção. 2 colheres de sopa de fermento de pão, 3 colheres de sopa de açúcar, sal, uma pitadinha de sal, né, para que realmente não altere o sabor da massa, e um copo americano de leite. É um copo americano de leite, viu, pessoal? Bom, a partir daí, como que foi o procedimento mesmo? Vamos explicar pro pessoal de casa de novo. A gente coloca primeiro os ingredientes líquido, o leite, o ovo, adiciona o fermento, o açúcar, a pitadinha de sal, a farinha e mexe todos os ingredientes. Isso, mas não esquecendo que o fermento, pessoal, quando vocês misturarem ao leite, dissolva bem o fermento para que não fique aquelas pelotinhas, porque normalmente eles ficam, né? Isso. E aí dissolva bem aquele fermento e vai misturando. Vai colocando a farinha, vai misturando até criar aquela massa mais firme para depois sovar na mão. É isso? Isso, mas tem um detalhe interessante, porque tem fermento de pão que é o fermento granulado, o fermento seco. Ah. Não é legal, porque ele demora para dissolver. Ah. Então, se você usar o fermento seco, ele não vai dissolver legal. Então, é bom usar sempre o fermento fresco. Ah, e olha só, eu já não sabia. Então, o fermento, no caso, é sempre fermento fresco. Não é? Porque aí ele vai dissolver com mais facilidade ali no leite, a hora que você mistura. Isso aí. Bom, e o próximo passo? Depois que então fez toda a mistura, estávamos com a massa, né, sovou a massa, né, amassou bastante, deixou ela descansar. E o período de descanso de 30 minutos,
Olha só, então, enquanto... Não, esse período agora é 15. Não, o primeiro. Ah, o primeiro é 30. Tá vendo? Ah, presta atenção. Nós deixamos descansar 30 minutos, né? Depois de descansado, a massa cresceu, voltou novamente, sovou novamente e fez as bolinhas. Depois das bolinhas feitas, que é o formato do sonho, mais 15 minutinhos para descansar. Isso. Confere? Confere. Tá vendo? Eu aprendi sim. Vou pegar então o recheio do nosso sonho. Por favor. Já vamos fazer então a parte mais gostosa do sonho. O nosso recheio eu trouxe ele pronto, porque ele demora um tempo para ficar pronto, até mesmo porque a gente depende que ele esfria. Entendi. Então eu trouxe ele pronto. E esse creme, ele já, assim, a gente já encontra assim ou tem que fazer? Como que você... Não, esse aqui é o creme de confeiteiro, você encontra em qualquer casa de confeitaria. Ah, então já encontra pronto. Isso. Entendi. Sempre você pode seguir a receita do fabricante, que vai estar no pacote. E o toque do chefe é você adicionar para a mesma proporção de leite, depois do creme pronto e frio, você adicionar a mesma quantidade de creme de leite. Mas tem que ser um creme de leite que tenha um teor de gordura de pelo menos 25%. E pôr na batedeira. Entendi. Então o pessoal de casa entendeu também, né? Você pega, você compra, eu já ia comprar tudo pronto, que é mais fácil. Eu vou lá na panificadora e eu compro o sonho pronto. Né? Mais fácil. Mas pro pessoal de casa que tá vendo como faz, o Jonas então explicou aí como que faz esse creme. E a gente pode experimentar o creme? Pode sim. Porque você sabe, né, Jonas? A minha função aqui na cozinha é de provar. Então, tudo que vem, tudo que chega, eu provo para mostrar pro pessoal de casa que realmente as coisas são muito boas. Bom, o creme vai antes ou depois? Não, depois dele frito. Nós vamos rechear ele depois. E agora, vamos fritar? Agora vamos fritar. Vamos pra parte boa, né, pessoal? O pessoal de casa já deve estar assim, salivando de vontade, porque eu tô. Olha como cresceu! Vamos reservar o nosso creme. Gente, uma receita ótima pra gente fazer numa tarde gostosa, de final de semana, ou se não, dia de semana mesmo. Você vai receber algumas amigas em casa, rapidinho, né? Você se programa pra poder fazer. Olha só, onde você acha melhor eu colocar depois de pronto? Um prato? É bom pôr no recipiente aberto, forrar com bastante papel manteiga ou papel toalha. Ah, então nós vamos forrar com bastante papel, Vamos trocar de fogo aqui. né? Deixar tudo preparado. Ó, coloquei bastante papel, conforme você, Isso. tá bom? Como eu tinha falado, de pôr bastante farinha na assadeira, observa que você retira as bolinhas E e elas mantêm o mesmo formato. Entendi. Olha só. E ele não fica submerso todo no óleo, né, Jonas? Não, o sonho ele não pode ficar submerso no óleo. Entendi. Pôr todos eles de uma vez? Deixa eu ver se aqui... Isso. Será que cabe? Cabe sim. Cabe, né? Isso. Olha. E aí você vai deixando? Dessa Vai maneira? deixando. Até quando você observar que ele começa a corar a parte do fundo. Quando ele começar a corar a parte do fundo, aí você vai virar ele de lado. Bom, a temperatura do óleo não pode ser uma temperatura muito alta, né? O óleo ele tem que estar numa temperatura média, porque senão ele vai queimar por fora e ficar cruzinho por dentro. Quanto tempo mais ou menos, Jonas? Ele vai demorar mais ou menos uns 5 minutos para assar.
Vamos aumentar o fogo aqui? Vou pôr esse fogo daqui. Vou lá. Não pode. Vamos Botar fogo lá. na cozinha não pode. Isso. Vamos colocar nessa? Bom, vou deixar ele à vontade, porque aí, né, olha, muito quente. Muito cuidado, né, pessoal? A gente sabe que mexer com fritura, mexer com óleo, tem que tomar muito cuidado na cozinha, inclusive. Estamos vendo aqui. A gente sabe que não fica aquele cheiro de fritura? Não fica aquela coisa tão forte, né, Jonas? Não, não fica, porque o sonho, ele não transmite muito, assim, aquele cheiro de fritura, aquele Isso, cheiro porque ele não está desagradável. sendo frito, conforme a gente tinha falado, ele está sendo assado praticamente. Olha, ele vai virando sozinho. Pode acontecer. É o formato da bolinha, então às vezes ele vai virando. Entendi. Olha só, cuidado, hein, para você não desmanchar os sonhos, hein? Não pode desmanchar. Gente, que delícia! Imagina isso com café da tarde, ou quem não gosta de café, um chazinho, um cappuccino. Quem encontra o mais gostoso em casa? Um sonho feito por você, ou de creme, ou de Nutella, ou de goiabada, ou de doce de leite. Enfim, as opções são várias. E a gente está com vontade de provar. Diminuir um pouquinho o fogo. E dessa forma ele vai assando de dentro para fora. Com qual frequência que você faz na padaria? Todos os dias? A gente faz sonho geralmente às quarta e sexta. Quarta e sexta? É. Deixa eu colar um pouquinho mais. Ainda tá bem aqui. Então, para quem gosta de sonho, já sabe que quarta e sexta, lá na panificadora Bela Vista, tem sim sonho. Qual que é o telefone da panificadora, Jonas? É o 3523-5236. 3523-5236. Lá no Alto Higienópolis, você lembra o endereço? Rua Miraselva 377. Rua Miraselva 377. Para quem gosta de sonho, para quem gosta de bombas, tem de todos os tipos, né? Para quem gosta de bolo espelhado, quiser fazer a sua encomenda para aniversário, para festas, enfim, nós já sabemos que lá todos os encontros que você tiver, seja corporativo, seja chá de cozinha, chá de bebê, chegue lá para o pessoal, explique mais ou menos o tipo que é a sua festa, o que você está buscando, que o pessoal organiza tudo, todo o cardápio para vocês. Só chegar lá e fazer a sua encomenda. Gente, tá ficando muito bonitinho. Que é a prática, né? E a gente já pode ir provando algum? Pode sim. Pode sim? Só tirar esses aqui do óleo. Virar eles aqui para não queimar. Para que a gente possa provar, né, pessoal de casa? Tá? Acredito que todo mundo aí tá assim morrendo de vontade para saber sobre o nosso sonho, mini sonho. Já pode estar tirando eles do óleo. Ô, Jonas, você sabe que a Fabielle, toda vez que ela vem, ela faz os pratos dela, ela sempre coloca no forno para gratinar tudo, né? Ela fica desesperada com medo que eu vou me queimar. Acho que tô medo de todo mundo que vem aqui cozinhar para mim, que fica com medo que eu me queime, né? Vamos lá, vamos provar. Olha só, pessoal. Gente, fica crocante. Vocês não têm? Tá bem assadinho por dentro. Bem assadinho por dentro. Vamos rechear ele. Ai, por favor, né? Olha só. Olha só o cheiro que está esse mini sonho.
Bom, pessoal, vocês acompanharam toda a produção do sonho, vocês sabem aí várias maneiras, vários recheios, várias dicas que o Jonas nos deu. Ai, Pode pegar. ah, eu tô achando que ele tá assim, me deixando só com vontade. E agora eu vou provar. Tá quente, hein? Olha, eu não vou nem esperar ele passar no açúcar, porque, gente, tá tão gostoso, vocês não têm ideia. Enquanto isso, tá? Vocês sabem que agora o próximo passo seria realmente açúcar de confeiteiro, ele polvilhar todo em cima. Mas querem saber? Jonas, parabéns, cara. Tá muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Essa porçãozinha é só minha, tá? Fiquem conosco, tem mais Nova Manhã após os comerciais. Um beijo no coração e não se esqueçam, Nova Manhã também no YouTube. Até mais! Toda sexta-feira, o Simples Assim chega trazendo para você muita informação. Saúde, beleza, artesanato, comportamento, tem um montão de outras coisas. E você pode assistir tudo isso no nosso canal no YouTube, youtube.com/Gislaine Simples Assim. Também pode acompanhar as nossas redes sociais, o nosso Facebook é facebook.com/Programa Simples Assim. Vai ser um prazer ter você com a gente. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. E voltamos aqui para o nosso estúdio. Hoje estamos recebendo o Dr. Marcel, urologista. Seja bem-vindo. Bom dia, Obrigado. Dr. Marcel. E vamos falar um pouquinho agora, nesse início de novembro, sobre o câncer de próstata. Exatamente. Aonde que fica, o que acontece, enfim, vamos discorrer sobre o assunto para o pessoal de casa poder ter várias informações. Exatamente. Inicialmente, queria agradecer o convite, tá bom? Do programa Nova Manhã. E para estar falando desse assunto, né, tão prevalente, tão delicado entre os homens e tudo mais, e que acaba acometendo, né? E agora dando ênfase ao Novembro Azul, dando ênfase na parte da prevenção, rastreamento e tratamento do câncer de próstata. Bom, a próstata, o que é a próstata inicialmente? É um órgão, é uma glândula que tem mais ou menos o formato de uma noz, e ela localiza-se abaixo da bexiga. Num adulto jovem, ela pesa aproximadamente 30 gramas e ela tem algumas funções, sendo que a principal delas é, vamos dizer assim, nutrir o espermatozoide e junto com esse espermatozoide constituir o sêmen, né, que é formado na ejaculação dos homens. Certo? E a próstata, ela tem, além das suas funções, né, fisiológicas para o homem, ela também possui algumas patologias. Dentre elas, as duas principais, a hiperplasia prostática benigna, que o homem, quando chega aproximadamente com 70 anos, 50% dos homens vão ter alguns sintomas. Certo. É aqueles homens que procuram a gente com jato urinário fraco, esforço miccional, muitas idas à noite ao banheiro. Tem homens, Michele, que vão aproximadamente 5, 6 vezes à noite ao banheiro, acordo. Então, acaba prejudicando a qualidade de vida. E a outra patologia, né, que é o nosso foco aqui hoje, é sobre o câncer de próstata, o adenocarcinoma de próstata, tão prevalente assim nos homens. Nos homens. Inclusive, eu até ia perguntar, porque normalmente as mulheres, elas frequentam o ginecologista, muito né? mais A frequência cada que nós 6, 8 homens. meses. Exatamente. É natural, já vem da mulher, né? Já. Na sociedade, assim, a mulher já acha normal fazer esse controle. E os homens, doutor Marcelo? Os homens, a procura hoje em dia, esse tabu, né, da prevenção e tudo mais, está cada vez mais caindo por terra, né? Olha que Mas beleza. a procura ainda é maior das mulheres. Das mulheres, os homens, né? Quando eles chegam no consultório, normalmente já está com a doença desenvolvida num ponto que ainda tem algum tipo de controle ou, infelizmente, já tomou uma proporção muito grande. Então, tem vários tipos assim de apresentação do câncer, né? Inicialmente, assim, em termos epidemiológicos,
Só para a gente assim, né, ligar o sinal de alerta, o câncer de próstata é a neoplasia sólida mais comum nos homens a partir de 50 anos. No contexto geral dos cânceres, ele acaba sendo o segundo mais prevalente em homens, só perde para os cânceres de pele e não melanoma, e é o segundo que mais mata os homens. Tem agora últimos dados levantados pelo INCA, que nesse ano de 2016, no Brasil, serão diagnosticados 61 mil novos casos de câncer na população. Então, e sendo que desses diagnósticos, desses pacientes diagnosticados, aproximadamente 20 a 25% dos homens vêm a óbito pelo câncer. Então, respondendo a sua pergunta, tem as várias formas diversas, né, da apresentação do câncer de próstata. Geralmente, assim, o homem, quando o câncer, inicialmente, quando ele está no estágio inicial, que é onde a gente pega no rastreio, ele geralmente não causa nenhum sintoma. Ele é assintomático. É sempre bom a gente diferenciar essas duas patologias que eu disse no início, a hiperplasia benigna, que é o homem que tem os sintomas e tudo mais, e a segunda, que é essa parte do câncer, que tem a prevenção, o rastreio, e que geralmente, infelizmente, ele é assintomático nos estágios iniciais. Então a pessoa não percebe, né? Não percebe. É por isso que prega-se muito a parte da prevenção, do rastreio. Com quantos anos, mais ou menos, que o homem começa, então, a se preocupar em fazer o exame, em se cuidar? Porque as mulheres já começam desde cedo. Os homens, eles falam, a partir dos 40 eu vou pensar, né, Antigamente pensava-se a partir dos 45. Mudou-se esse conceito agora. É a partir dos 50 anos de idade. Todo homem, anualmente, deve ser feito o toque retal e o exame de sangue, que é o PSA. Pacientes que possuem, e até quando que vai esse rastreio, né? Geralmente os homens vão até os 75 anos. Passando dos 75 anos, a gente mais ou menos programa quando o paciente tem uma expectativa de vida maior do que 10 anos. Então, inicia-se com 50 anos e até mais ou menos uma expectativa de vida de 10 anos. Pacientes que possuem a história familiar, parente de primeiro grau, pai, irmãos ou tios, avós, que possuem esse câncer de próstata diagnóstico, deve iniciar mais cedo, juntamente com a etnia negra também. Começa-se com 45 anos. Toque e o PSA anual para ser feito um diagnóstico mais precoce para estar pegando essa doença no início, como já dissemos, assintomática. Eu vou perguntar algo assim, né, como uma pessoa leiga no assunto, mas a atividade sexual constante ajuda ou não? Isso tem alguma coisa a ver? Não tem relação. A frequência, o hábito sexual com o adenocarcinoma de próstata. Isso não tem relação. Fatores de risco, já que você perguntou, né, que pode ou não. Idade é um fator de risco para o câncer de próstata. Como eu já disse, a etnia negra tem mais propensão a ter câncer de próstata, por isso com 45 anos deve-se iniciar o rastreio nessa etnia. Pacientes que possuem, tem alguns estudos que falam também em relação à alimentação, não há nada comprovado, mas sugere-se que alimentos ricos em gordura animal têm mais propensão a ter o câncer de próstata, a desenvolver Então, assim, são alguns fatores que às vezes nós já falamos em outros tipos de câncer aqui no programa e que também acometem da mesma maneira, né? Que é a qualidade de vida, alimentação, enfim, são todas essas as características que podem afetar, mas nós vamos falar um pouquinho... E o fator, né, também tem um fator genético que é muito importante no câncer de próstata. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos para um rápido comercial, pessoal, não saia daí, nós voltaremos para falar muito mais sobre o câncer de próstata. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Roller, questão de atitude.
Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. E voltamos aqui para o nosso estúdio e vamos falar um pouquinho mais sobre os fatores de risco, né, doutor Marcel? Isso. Porque tem tantos mitos, né, que o pessoal cria, assim, imagina que pode afetar e que não. O que realmente pode ocasionar o câncer de próstata? O câncer de próstata, ele tem uma associação muito forte com a genética. Então, por isso que a gente sempre foca para iniciar com 45 anos. Quem teve parente de primeiro grau acometidos pela patologia, pai, irmãos, avós. E o que se sabe assim em termos de raça, de etnia, a etnia negra também ela é mais acometida pelo câncer de próstata, então deve-se também iniciar mais cedo. E como eu já bem frisei também, a parte da alimentação. Não é comprovado isso cientificamente, mas alimentos, pacientes que possuem alimentação de gordura animal, tem até um estudo que pacientes, por exemplo, os japoneses que têm alimentação super saudável, né? Nossa. Pacientes que migraram, japoneses que migraram para a região ocidental, os Estados Unidos, eles têm um maior aumento dessa patologia. Olha aí. Deve ser por conta dos hábitos de vida, alimentação. Da alimentação, porque nós sabemos realmente que a alimentação é totalmente contrária, né? Exatamente. À oriental, Isso. então ao que eles estavam habituados. Nada comprovado, né, em termos de alimentação, mas sugere-se muito isso. Sim. E a idade, né? A idade é por isso que geralmente essa patologia acomete homens a partir da quinta década de vida, então por isso o rastreio nessa idade. Por exemplo, pessoas que têm alguma atividade de trabalho ou atividade física, que nem ciclistas, motociclistas, pessoas que às vezes rural, né, trabalha no campo, que fica muito tempo em cima de um cavalo, que realmente há então aquele choque, o contato. Isso também pode ocasionar algo? Ou não, também... Michele, também não tem nenhuma relação da atividade física, atividade laboral, em termos de também, essas perguntas são muito frequentes, né? Ciclistas, motociclistas, não tem relação com o câncer de próstata. Sim. O câncer a gente acaba fazendo o rastreio, né? O diagnóstico por dois métodos, né? Normalmente o toque e o PSA. Tem algumas manobras, tudo mais, algumas atividades que podem aumentar esse PSA. Por isso é importante aí da urologista, para a gente ver os hábitos desse paciente, o que ele fez realmente. Tem algumas doenças que causam essa elevação do PSA, como a própria hiperplasia, uma prostatite também pode aumentar esse PSA. Entendi. Então nem sempre um PSA elevado também é sinônimo de câncer, e é por isso que o conjunto da anamnese, do exame físico com toque, é importante para a gente estar analisando. Então o toque precisa ser feito? O toque precisa ser feito. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza o toque e o PSA anual. Aproximadamente, essa pergunta também é sempre muito frequente, aproximadamente 18% dos cânceres de próstata são diagnosticados no toque e vem com PSA normal. Então, por isso, do exame físico do urologista, então, ainda tem esse tabu, né, do toque retal, tudo mais. A gente sempre brinca assim, que nenhum exame é feito, né, para dar satisfação para o paciente e tudo mais. Então, para ser agradável, né? Ele agradável. É feito realmente... E quis a natureza que a próstata fosse acessada via retal. Então, por isso que é preconizado por conta de alguns estudos levantam em termos... Mas o preconceito também já está caindo, né? Já está diminuindo muito. Hoje a preocupação do homem é grande com a sua saúde. Os pacientes também estão cada vez mais procurando, insistindo na prevenção, na precaução, porque sempre, ou já ouviram, né? Como por ser a neoplasia mais comum no homem, mas sempre tem alguém conhecido, falar, o meu vizinho, o meu tio teve isso, eu não quero passar por isso. Por esse estresse que ele passou. Realmente é uma dificuldade muito grande, tanto para o homem, passando por todo esse problema, quanto para a família toda, exatamente, né? Nós sempre falamos que a pessoa que está doente, ou o homem ou a mulher, independente, ocasiona realmente um estresse, um problema sério para a família. Essa palavra câncer, né, é muito forte, então... Assim como você frisou, as mulheres vão muito ao consultório, né, aos ginecologistas.
graças a Deus esse tabu vem caindo, então a ida dos homens vem aumentando. Eu acho que as mulheres estão conseguindo essa Exatamente, proeza, né? muito. De levar os maridos, Isso, de fazer com que eles tenham... várias vezes no consultório, chega o casal, eu trouxe meu marido aqui, eu vou a cada 6 meses, 12 meses no ginecologista, então trouxe ele, então está cada vez tendo uma aceitação maior. Que ótimo, e nós ficamos felizes em saber disso, nós ficamos felizes que realmente as mulheres também estão preocupadas com a saúde dos seus maridos, dos seus companheiros, porque a gente precisa, né? E eles, às vezes, precisam realmente, assim, ser direcionados a esse controle habitual que a mulher já vem adquirindo. Estatisticamente, o câncer de próstata aumentou ou realmente agora, com essa preocupação maior dos homens frequentarem um pouco mais os consultórios e se examinarem, né? Fizerem os exames, enfim... Teve aí um aumento? O PSA, que é o principal ferramenta nossa para o diagnóstico, ela teve início no final da década de 90, da década de 80, com esse rastreio. Então, teve esse boom de diagnósticos de câncer e tudo mais. E é uma patologia que vem crescendo em termos de números absolutos também, ela vem aumentando, então por isso dessa preocupação constante da ida aos homens ao urologista. Ao urologista. Exatamente. Realmente o pessoal precisa aí se preocupar, precisa se cuidar, e isso a partir dos 45, 50 anos. 45 para etnia, para fatores que tem fatores de ou risco, fatores de risco. Porque não tem ninguém 50 anos para estar fazendo estar... essas idas anuais. E quem sente algum tipo de incômodo, ou mesmo que levanta várias vezes e já está isso perturbando a vida da pessoa, também. Né? Essas idas ao banheiro à noite, esses sintomas obstrutivos de urina, pacientes que têm esse jato fraco, essa sensação de esvaziamento incompleto, a maioria das vezes são patologias benignas que a gente também trata, a gente também acompanha. Mas o câncer de próstata inicialmente não causa sintomas. Se esse paciente tem um câncer de próstata já não diagnosticado e tem esses sintomas, aí pode se configurar uma doença avançada nesse caso. É bom frisar isso para os pacientes, para sempre estar indo, para a gente estar vendo, fazer o rastreio certinho para estar Mas nós vamos estar falando sobre o rastreamento da doença um pouquinho mais logo após os comerciais. Sucos naturais Dona Elza. Só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Will Flores. Flores para todas as ocasiões. Decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. Continuando o assunto, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o rastreamento da doença. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa quais os procedimentos, como tudo começa, como podemos auxiliá-los, o tratamento para quem realmente é diagnosticado com o câncer de próstata. O rastreamento é feito, como já dissemos, a partir dos 50 anos de idade. É feito anualmente com o toque retal e o exame do PSA. O toque retal é de extrema importância para a gente, porque aproximadamente 18% dos pacientes acabam tendo uma alteração no toque. O que é essa alteração no toque? A próstata ela fica mais ou menos uns 4, 5 centímetros assim, do rebordo anal. Então a gente consegue palpar nessa próstata algum nódulo, algum endurecimento da próstata. E isso vem de auxílio, vem de encontro com o PSA, que é o exame de sangue, que o paciente depois acaba colhendo esse rastreamento feito anualmente. Quanto ao exame, o toque retal, é um exame que vem caindo por terra, esse tabu vem caindo, esse preconceito, vamos dizer assim, entre aspas, dos homens, graças a Deus vem caindo e a procura é cada vez maior, vem aumentando. Isso. Bom, o urologista, além do câncer de próstata, além de todo esse trabalho que faz, vocês também cuidam de toda a parte urinária? Sim.
Todo urologista... Vamos falar um pouquinho sobre a urologia para o pessoal de casa, né? poder compreender um pouquinho, né? Certo. O urologista cuida de toda a parte gênito-urinária, vamos dizer assim. Cuidamos bastante da relação de cálculos renais, tá? Patologia muito frequente, né, na população, principalmente numa região nossa muito quente. Né? Tratamos principalmente de cálculos renais. Temos também contato direto com a parte de disfunção erétil. Patologias também que homens com essa idade, 50, 60 anos, começam a ter um declínio, assim como na mulher tem a menopausa, nós homens com essa idade temos a andropausa, que é a redução do hormônio masculino, então também lidamos com esses sintomas semelhantes à menopausa na mulher nos homens. Semelhante, inclusive, semelhante. Até aquele calor, Isso, as ondas de calor, os aquele fogachos, desânimo tudo também. mais. Na menopausa, a mulher na menopausa tem uma data fixa, né? Ela fica um ano sem menstruar, é diagnosticada como menopausa. Nos homens é gradativo, não tem uma data limite. Então, aos poucos o hormônio vai caindo no homem, então começa a surgir os mesmos sintomas. Sintomas de indisposição, os fogachos, ondas de calor, sintomas semelhantes à depressão, aumento da massa abdominal. Então, é muito frequente hoje em dia, ainda mais pela expectativa do homem estar cada vez ficando maior. Isso. Então, o homem a idade, também. né? Assim, hoje em dia, nós temos uma população mais velha, um número grande. Vem envelhecendo, né? cada vez mais. Cada vez mais. Coisas que alguns anos atrás, aí 30, 40 anos atrás, a população já não tinha essa vida tão longa. E eu acho interessante você falar sobre isso, sobre a andropausa, porque eu particularmente estou surpresa até, né? Acredito que várias mamães aí, o pessoal de casa também, que o homem tem esses mesmos sintomas. Olha que coisa interessante. E para mim é uma surpresa. Expor isso aí também, para até mesmo a relação, né? Esposa, marido para estar conversando. Para que ambos a gente entende as mulheres, né? Não, ela está na menopausa, então a gente... Mas a mulher também está ciente de que tem isso e afeta tudo, afeta o libido, afeta a parte de direção, a parte da relação íntima do casal. Então, é muito comum essa procura. Porque olha só, eu tô surpresa, Dr. Marcel, porque assim, realmente, os homens entendem, falam, não, ela tá assim, ela tá com esses calores, ela tá desanimada, ela tá com essa falta de vontade, porque está na menopausa. E os homens também. Então, a todas as mulheres que estão aí nos assistindo, acompanhando o programa, o homem passa pelos mesmos problemas. Exatamente. Além de tudo, às vezes, em alguns casos, até um pouco mais intenso pelo fato do homem, né, ser o provedor da casa, ser o responsável por grande tudo, responsável, isso, e ter o estresse do dia a dia que vem aí para acumular mais coisas negativas ainda para esse momento tão complicado da vida dele, né? Isso. Ainda falando sobre o câncer, né? Porque eu vou e volto, né? Assim, o Dr. Marcel vai ficar maluco aqui comigo. Não, mas é legal esse dinamismo pra gente. Como é o tratamento? O tratamento, antes assim de tudo, precisa ser feito um diagnóstico. Certo. Quando a gente tem o toque alterado ou o PSA é sempre importante frisar que ele é um exame variável. Então, essa variância do PSA é importante para a gente estar vendo o PSA do ano passado, se tem alguma infecção associada, tudo mais, porque ele é muito vulnerável, esse exame de sangue. E feito o PSA alterado ou o toque, a gente parte para uma biópsia. Confirmando a biópsia, que é um carcinoma de próstata e tudo mais, parte-se para um estadiamento, ver realmente se a patologia é confinada à próstata, o grau de agressividade dela, e depois para um tratamento. O câncer de próstata, a gente costuma dizer que é uma doença assim ela não tem assim uma linha de raciocínio certa, ela é muito variável em pacientes. Tem pacientes que têm um tipo de câncer muito agressivo que às vezes nenhum tratamento às vezes acaba resolvendo, mas tem cânceres que com tratamento resolve, tem pacientes que vão conviver com essa patologia até o resto de suas vidas. Mas o importante é a ida ao urologista para, quando a gente diagnosticar esse câncer, para a gente ver mais ou menos, vamos dizer assim, onde a gente está pisando. Entendi. Que grau que é esse câncer, o que deve ser feito e tudo mais. Em relação a tratamento, o tratamento do câncer de próstata é multimodal também. Pode ser feito, o que é mais feito ultimamente é a cirurgia, nós chamamos a prostatectomia radical, feita por várias vias, a via aberta, que é a via convencional, a via laparoscópica, que é o vídeo, também surgindo a robótica, que dá um grande auxílio também para a gente.
A radioterapia também é uma opção. E para alguns pacientes também pode-se indicar hoje até a vigilância ativa que a gente fala. Tem um câncer de muito baixo risco e a gente acaba acompanhando esse paciente. Se ele aumentar o grau, o estadiamento, aí parte para um tratamento mais definitivo. Então, basicamente, quando o câncer está no estágio inicial, são essas opções que a gente tem. Depois, infelizmente, tem os cânceres que avançam, os que já chegam para a gente com um grau um pouco mais avançado, que aí é outra linha de raciocínio também. Bom, o que nós realmente passamos aqui para vocês, ou melhor, né, tivemos a intenção de passar, foi informação, tá? A prevenção para o câncer de próstata, a necessidade de procurar um urologista e fazer o seu exame. Não tenham mais preconceito em relação a isso, procurem, façam, se cuidem. Tanto quanto é importante na mulher, o homem também. Dr. Marcel, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Nossa casa aqui está de porta aberta. Tá, ok, agradeço o convite. Venha sempre, vamos passar sim. essas informações para o pessoal de casa. Tá ok. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. A Unimed, cuidando de você, esse é o plano. Estamos juntos a toda quarta-feira, informando, trazendo maiores informações sobre a área da saúde. Ficamos por aqui, um beijo grande no coração de todos. Até mais.